Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a quarta e última parte da maravilhosa entrevista da Kerly. Se você, por acaso, não assistiu a primeira, a segunda ou a terceira parte, não tem problema. É só acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira, a segunda, a terceira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito. Mas agora me fale a experiência em que você reconheceu ou de alguma forma sentiu algum tipo de familiaridade, não sei como é que você explica isso. Quando que aconteceu e como foi? Eu acredito, porque como eu falei para você, eu escrevo muito, né? Eu tenho vários cadernos, muitos cadernos, e sempre guardo, né? Eu digo, se alguém, quando o dia eu partir daqui, que alguém quiser conhecer minhas histórias que eu vivenciei, então assim, eu sempre tô, então às vezes eu passo batido e não, o dia a dia, né, que você já acorda com coisa para fazer, e aí isso aí demanda um tempo, né, eu demando um tempo, eu gosto de me concentrar e de relatar, porque quando eu tô fazendo isso, eu tô vivenciando tudo que eu vi do outro lado, e aí essa experiência eu acredito que eu procurei para me identificar justamente a data, mas não tem muito tempo não, se tiver muito é 1 ano. Eu já me via dentro, era noite, eu sonho, que é interessante, as minhas experiências não ocorrem muito à noite, então sempre tá noite do outro lado, eu sempre lembro que eu vejo o céu e tá noite. E aí eu estava em uma casa pequena, não era lá do outro lado, era como se fosse, né, na terra, e aí eu me lembro que era uma casa pequenininha. Eu me lembro que eu entrava, subia assim, aqueles batentezinhos, né, de casa simples, humilde, eu subia esses batentinhos, quando eu entrava dentro da casa, eu já entrava com essa pessoa ao meu lado, era um homem, ele era moreno, e ele estava me dizendo o que acontecia dentro dessa casa, vamos dizer assim, que ali dentro tinha pessoas, e que essas pessoas trabalhavam aqui, só que não era o trabalho que os outros pensavam que era. E que ali, essas pessoas que trabalhavam, era trabalhando para esse, vamos dizer, para eles do outro lado, vamos dizer assim, eles eram seres do outro lado que estavam aqui, mas estavam em forma física humana, para poder desempenhar o que eles precisavam desempenhar aqui. E aí ele me acompanhando, era charmoso, era moreno, eu me lembro da barba, ele tinha barba. E era interessante que parecia um amigo, alguém que eu estava conhecendo de um outro momento, e naquele momento eu estava me encontrando, ele estava me contando aquilo. E aí eu me recordo que ele dizia, a primeira coisa que ele me revelava era: Kerly, nós estamos aqui com vocês todo o tempo. Vocês é que não nos vê, mas a gente está aqui. Aí mas como assim? Aonde? Aí ele me levava para a direção dessa porta, que era uma portinha estreita, como se fosse uma portinha de quintal. E quando eu chegava até essa porta, eu me lembro do batente no chão, eu me lembro do piso. Eu tenho assim, a lembrança forte. Era como se fosse uma área rural que eu estivesse, porque o aspecto dessa casa era um aspecto de casas daqui, de área rural daqui do sertão. E aí eu me lembro da luz eu me lembro da luz do poste focando no chão, assim, o cimento queimado da parte externa da casa. E aí ele dizia assim, nós estamos sempre aqui. Aí eu vejo a nave, eu via três, e pelo tamanho, pela distância que elas estavam, eram enormes. Quando ele diz, mas vocês não nos vê, ela some para mim. A nave se apresenta
no que ele me conta, de acordo com o que ele fala. E eu vejo aquilo e eu fico, cara, é mesmo. E foi a partir dessa experiência que eu passei a observar, e não é sempre, mas às vezes quando eu vejo algumas formações no céu. E aí depois disso que eu vejo, e eu nessa experiência eu estou bem surpresa, né, com aquilo que eu estou experimentando. E nesse momento ele me leva para uma outra sala, aí ele diz, Kerly, nós estamos aqui. E aí quando eu observo, existe vários homens em forma de triângulo para mim, eles se apresentam assim, em forma de triângulo para mim. Eu abro essa porta e eles estão, aí ele fala, nós estamos aqui. Aí eles vêm para frente, aí eram os seres longínquos, assim, né, comprido, aquela cor acinzentada, mais fechada. E aí eles dizem, mas vocês não nos reconhecem. Aí eles vão para trás e viram homens de novo, estatura baixa. Vai para frente, aí projeta o ser. Eles se mostrando para mim, fazendo esse movimento para eu perceber, para eu ver. Entende? E desse momento, ele me encaminha já para outra sala. Ele diz, olha, nós trabalhamos, aí eu vejo fora na janela, eu me lembro de ver por essa janela, o ferro branco. Aí ele diz, nós estamos trabalhando, aí eu vejo 2 dele em forma de homem com macacões, como se fosse de eletricista, e eles estão em um poste de energia. E lá eu sei que tem alguma coisa que veio por esse fio, que ao acordar aqui, eu disse, é fio de internet ou fio de energia. É alguma coisa que eles alimentam por esses... E aí eu fico na dúvida pensando, será que a internet, na verdade, a tecnologia da internet, ou o que faz a internet funcionar, é de lá, e através disso que eles nos vê ou participa? Isso quando eu acordei aqui, entende? Porque lá eu sabia que era alguma coisa que vinha através de rede elétrica ou cabo de internet. Lá eu não sei lhe dizer. Agora, esse ser que acompanhava você era um deles? Era. E que eu gostava, eu achava interessante. Mas esse ser você dá a entender agora que era um ser bonito, alguma coisa assim? Era um homem bonito. Mas eu pergunto, pela nossa conversa anterior, a lembrança que eu tenho é que você tinha uma sensação de que você já o conhecia. Eu entendi errado? Isso, como se eu estivesse me relacionando com ele de alguma forma e que eu estava me relacionando com ele como homem, não como ser. E lá eu ficava sabendo que ele era um ser. Nesse momento, e eu ficava muito surpresa. Ele é um ser. Eu ficava surpresa, mas eu também não achava ruim. Eu me sentia bem, entendeu? Você, por acaso, pensou que talvez você também fosse um ser daqueles? Naquele momento, não. Naquele momento, ele estava me mostrando, talvez até eu seja não consciente, mas lá ele estava me mostrando, em nenhum momento eu me via como ser e como humana. Todo momento, naquela experiência, eu estava lá como humana, como eu sou hoje, como eu estou aqui. Veja só, você chegou nessa sala acompanhando por um ser humano que apresenta a você um grupo de pessoas que ora se apresentam a você como seres diferentes e ora se apresentam como seres exatamente como nós. E esse ser explica a você que todos estão trabalhando aqui. A primeira pergunta, trabalhando por nós, trabalhando por um aprendizado deles, ele explicou não? Como se eles precisassem estar aqui
por nós. Era por nós, era essa sensação que eu tive lá no momento e que ele estava me mostrando esse ambiente, como se eles morassem ali, para eu entender e saber que eles estavam ali fazendo, como se fosse assim, ó, nós estamos aqui, a gente faz isso aqui é a gente quem faz, isso aqui é a gente, entendeu? Esse ser que estava acompanhando você, que mostrou os outros, você sentiu ali que você já tinha uma familiaridade com ele anterior a esse encontro? Isso, como se eu já estivesse convivendo com ele já. Não convivendo como homem e mulher, convivendo como se eu estivesse vamos dizer assim, com a parte dele de ser homem. E lá na experiência, no momento que o triângulo deles, que ele me mostrava, aí eu percebia que ele também, no mesmo momento que ele falava, ó, Kerly, nós estamos sempre aqui, mas você não nos percebe, é que se apresentava como um ser longínquo, quando eu olhava ele estava do mesmo jeito que os outros. Nesse momento você estranhou? Aí eu tomava aquele, nossa, como assim? Você é um deles também, entendeu? Tá, mas permanecia essa sensação de você já o conhecer anteriormente? Sim, mas como humano, como se eu estivesse conhecido ele aqui. Vamos dizer, eu conheci uma pessoa e essa pessoa é um ser. Ele aqui está se apresentando para mim como humano, igual eu sou, mas aí ele me diz, ó, Kerly, eu não sou humano, eu sou... Toda essa situação me faz pensar se de repente você também não é um desses seres. Você já pensou nisso? Não tinha pensado. É porque a gente cria uma expectativa tão às vezes surreal do que é, que às vezes você diz, não, eu não sou, né? Eu sou pequeno, eu não entendo, por que eu me questiono? Por que aqui eu não consigo fazer tal coisa ou viver assim, entendeu? E que mais? E que mais que aí, em uma bela noite de mais uma experiência, eu acordo dentro de um, parecia ser um riacho, eu estou dentro da água, só que é interessante que, ao mesmo tempo que quando eu acordo, eu estou respirando, parece que até que eu sou um peixe, porque ponta que eu não lembro, não tinha diferença para mim de eu estar dentro da água como eu estar aqui fora, entende? E aí eu acordava, parecia que eu estava num sono pesado dentro da água, mas estava muito bom, entendeu? Uma sensação muito gostosa. Mas você percebeu o seu corpo? Você era um peixe ou você era uma pessoa? Eu era uma pessoa, só que eu digo da sensação do respirar, porque eu estava respirando lá dentro. E você tinha um outro formato de físico? Não, eu era do jeito que eu estou aqui, só que eu estava deitada. E aí eu me lembro que eu me lembro de sentir a areinha, né, de dentro da água, que eu estou no final, era como se fosse um riacho. E era interessante, quando eu acordava, esse riacho era dentro de um quarto, de uma casa que eu não sei o que é, parece até que é um portal, entendeu? Parece até que aquela água, aquele riacho, assim, é a sala, era um quarto, eu lembro do piso marrom, aí ia terminando e ia começando a água, aí já era um riozinho, um riacho. Eu acho bem parecido, a sensação que eu tenho que ali era um portal, aquele lugar. E aí eu acordo, e quando eu acordo, Carlos, aí eu me lembro assim, de sentir nas minhas costelas um aspecto que quando eu me levantava da água, ao mesmo tempo que eu saí da água, mas eu já saí e não me sentia molhada, seca, mas ao mesmo tempo eu sentia a água, eu não sei explicar, porque quando eu fazia assim, eu tinha uma gosma aqui no meu lado onde eu estava deitada, como se eu tivesse ficado em cima de uma alga ou de um peixinho que tivesse matado e aquele tinha grudado na minha pele.
e ele era um aspecto cozinha de mel, aquela gosma. E eu achava... E lá eu acordei desorientada, porque eu não entendi. Eu fiquei sem entender como era que eu estava dentro da água respirando e aquilo. E quando eu saí da água, eu saí, né, daquela água, e quando eu ia saindo, que eu ia passar por uma porta para ir para um outro ambiente dessa mesma casa, era uma sala e um quarto. Nesse quarto existia esse riachozinho de onde eu saí de dentro dele. Quando eu vinha para a porta para atravessar para o outro lado, eu sentia que o meu corpo físico caía, mas a minha parte espiritual saía, e eu sentia ali o desprendimento, toda a sensação de deixar o corpo, e na hora eu comecei a vibrar. Eu tô conseguindo de novo. Eu ia soltando, eu ia deixando, e eu vendo o meu corpo caindo no chão, meu corpo físico, e eu me desprendendo, e tem um gato, e o gato tá em pé olhando para mim, e ele tá vendo que eu tô saindo do corpo. Quando eu consigo sair assim, aí eu vou para cima pro teto, e eu comemoro, eu digo, eu consegui de novo, aí eu vou embora. E a sensação é maravilhosa, é um espetáculo. Você me contou anteriormente essa história e eu achei muito interessante porque até a Mary Correa, há muito tempo, eu já comentei isso algumas vezes, ela recebeu uma informação de que o DNA humano ia mudar para que, no futuro, seres mais evoluídos pudessem estar aqui na Terra, usando corpos, assim, é o que eu imagino, mas para que eles pudessem respirar dentro d'água e flutuar. Então, essa respiração dentro d'água, que não é a primeira vez que eu escuto, me faz pensar nesse recado recebido. Por isso que eu tinha bastante interesse que você falasse sobre isso. Muito interessante, né? Que eu não... nesse caso, esse fato que você está colocando para mim, e é porque assim, eu já assisti muita coisa, mas eu não me recordo disso. E foi exatamente isso que aconteceu. E o que é mais forte, assim, é uma coisa, entre aspas, simples, mas aquilo acontecer, a sensação de sentir aquilo, entendeu? É uma coisa, entre aspas, simples, comparado com tantas coisas que eu já passei do outro lado, mas aquilo de sair da água, de eu estar respirando, eu estava dormindo e eu acordei dentro da água, e eu saio, mas ao mesmo tempo que eu saio daquela dimensão da água, eu saio do meu corpo e vou. É como se eu, ao mesmo tempo, estivesse em 3 lugares, em 3 dimensões, né? Entendeu? Dentro da água, fora da água e fora do corpo, é isso que você quer dizer? A água, eu estava dentro da água como se eu fosse dela, eu saísse dali e eu era de dentro dela. Eu era algo saindo de dentro dela, mas quando eu saí dela, eu saí do meu próprio corpo. Então, mas isso conversa com essa possibilidade de um ser que está aqui no futuro conseguir respirar dentro da água, fora da água e sair do corpo quando quiser. Eu acredito que isso já é possível, só que lá. Tem uma outra experiência que sabemos qual é, que eu gostaria que você contasse. Eu tenho tendo, né, essas que me deixam mais, vamos dizer assim, mais interrogativa, né, de tanta coisa. Eu me vi uma adolescente, mais ou menos de uns 15 anos, em discussão com o pai. Ela era bem moreninha, cabelo cacheado, e o pai dela também moreno, né? Meu pai dela não, meu pai. E eu lembro que ele tinha uma barba, ele era bem moreno, era calvo, e ele tem uma barba branca, e ele tinha um óculosinho de grau quadrado. E ela estava discutindo com ele, e é interessante que lá, no momento, quando eu cheguei, que eu vi,
eu sabia que eu era ela, porque eu era Kerly vendo e eu era ela discutindo com o pai ao mesmo tempo. E eu ficava com a raiva dele, porque parecia ser algo que, na discussão, ele tinha posses, condições, e era algo que eu estava pedindo para ele, ele não queria me dar. E interessante que, quando finalizava a discussão, eu saía, só que eu saía, essa menina moreninha, saía, só que eu saía em projeção. E eu via, mas eu também estava lá me projetando ao mesmo tempo. Eu via e eu era ela. E você disse que você não estava enxergando o passado, né? Essa menina é a imagem que eu tenho dela, que eu vi, às vezes até eu vejo em TV, eu vejo em outras pessoas, eu identifico muito, é uma menina de agora. Essa experiência, ela nos faz pensar na possibilidade de você estar tendo duas vidas ao mesmo tempo hoje? Pode ser que sim, porque eu fiquei confusa lá, como é que eu era essa e eu estava sendo aquela menina e ela não era antiga, nem para frente nem para trás, ela era uma menina do tempo de agora, e ele também, os aspectos físicos dele, as roupas, eram de agora. E você tinha acesso ao sentimento dela como se fosse seu? Quando eu via de fora a situação, mas quando eu me via que eu era ela, eu estava naquela raiva de querer aquilo e meu pai não estava me dando, eu ficava com raiva, como se ele estivesse sendo ingrato comigo. E você sentia que o pai dela, você tinha sensação com relação a essa pessoa que era o pai dela, como se fosse seu pai também? Não o meu pai daqui. Você sentiu uma relação sua com relação a ele como uma sensação de filho com pai? Sim, ele era meu pai naquela circunstância ali, daquela menina, eu era aquela menina e aquele homem era meu pai. Ali, naquela visão que eu teve naquele momento. É isso que me deixa confusa, como é que eu sou Kerly, eu estou vendo aqui uma situação de uma menina discutindo com o pai, mas ao mesmo tempo que eu vejo, eu sou ela discutindo com esse pai. Quando você olhava para ela, você tinha simultaneamente o conhecimento da Kerly com o conhecimento daquela menina somados? Não, separados. Mas o que isso quer dizer? Eram separados, mas eram grudados? É isso que me deixa confusa, porque quando eu me via que eu era ela, eu estava sentindo aquela emoção, naquele momento, que eu era aquela menina. Eu não conseguia ver que eu estava também atrás, mas a de trás, que era eu, estava vendo que eu era aqui e que eu era aquela. Mas aquela não sabia de você, é isso? Isso. Aquela, na hora que eu vivenciava, era uma coisa tão... É como se eu... naquele momento, o que eu fazia ali, eu sentia. Eu era ela. Mas era como se fosse uma coisa só mesmo. Mas ela não sentia você. É como se fosse dois níveis, como se você, sem querer estabelecer isso. Ela não sabia de mim. Você olhava para baixo, você via ela, mas ela não conseguia olhar para cima. Não, eu via de fora. É como se ela tá aqui discutindo com o pai, e eu tô aqui. Aí, ao mesmo tempo que eu tô vendo aqui, aí eu sou ela. Sinto, discuto e saio. Entendeu? E ao mesmo tempo que você sai, você vê saindo a partir da sua imagem de cá também? Não só da imagem de cá, como da sensação na hora que eu saí. O sentir, me projetar de novo e fugir. Então, você aqui de fora, você conseguia ter a sensação das duas ao mesmo tempo? É. Então me explique melhor o que significa separado. Porque é viver uma coisa viver duas coisas ao mesmo tempo. É estranho, né? Você sente
você sente e vivencia. Você está ali e aqui, um atrás do outro. O fato de você sentir que você era ela também, isso te fazia sentir um carinho especial por aquela figura ou simplesmente você era ela e acabou? Não, eu admirei de fora. Eu admirei ela de fora. Eu me admirei nela. Estranho. Eu gostei de ver, eu gostei da força dela. Eu gostei de ver. Aí era quando eu dizia, sou eu mesmo. É muito interessante. Assim, eu achei isso muito interessante. Porque eu via ela, sabe, assim, requerer aquilo que eu não sei exatamente o que era. Eu senti mais, na experiência, eu senti mais a emoção, entende? Aquilo. Você já ouviu falar desse conceito de realidades paralelas? Já, só que é como se eu nunca tinha vivenciado isso encaixado em experiência paralela. Você acha possível encaixar? Aconteceu comigo, né? Aconteceu isso, eu não sei se não é experiência paralela, então o que é? Eu vivenciei algo que aconteceu comigo para frente ou para trás em um outro momento e tive a experiência de sentir de novo, como se fosse um passado que você visita e você sente, não é? Pronto, como exemplo, eu tenho tido um resultado, que até uma experiência que eu tive, que eu estava também num escombro de guerra e tinha uma voz no meu lado esquerdo conversando comigo e me contando alguma coisa daquele mundo que eu estava, né? Naquele lugar que eu estava. E eu me lembro de sentir as pedras destruídas, o concreto, as paredes e tal, e eu conversando com ele, e aí lá vinha um bicho, né? Assim, tipo parecia uma aranha, assim, só que eu lembro que ela tinha as patas todas bem dura, bem brilhosa, né? Aquele aspecto de besouro, né? Vamos dizer assim. E aí ele me dizendo que ele me orientava, só que eu não via, né, essa orientação de novo, que é por onde, aquele que eu digo a você, que eu sempre estou aprendendo alguma coisa lá, em treinamento, e aí ele me dizia que você pensar, a energia de fazer você pensar, isso vem imediatamente, não... E quando ele ia me dizer que aquilo que eu estava vendo, que ele já tinha visto e percebido que eu já tinha visto esse bicho, e que ele vinha andando muito feio, e ele já tinha sentido, essa pessoa que estava me orientando, ele já tinha sentido que eu estava sentindo medo, e que eu não deveria sentir medo, porque eu ia atrair aquilo. Imediatamente, ele ao pensar isso, eu pensava, o bicho veio, e ele veio para mim com uma força tão grande, assim, numa velocidade, que eu acordei aqui, voltei, dormi e voltei para lá. E a experiência continuou, só que eu não lembro o que foi que ele me ensinou no resto do dia. E às vezes eu me pego, Carlos, raciocinando, que eu digo, por que se eu já sei, eu tô tendo a experiência lá, por que eu aqui ainda estou errando? Com relação ao medo? A tudo, a vida, por que eu erro, por que eu temo coisas, se eu sei, é como se existe algo dentro de mim que me alimenta e que me diz, vá, faça, bota o pé que o chão vem, acredita, quando vem isso que eu sou assim, e às vezes eu fico curiosa, será que todo mundo é assim? Também, isso que fica dentro de mim, essa como se fosse uma catraca, como se fosse uma, sabe assim, funcionou, faz isso, e eu temo. Essa experiência de você com essa menina adolescente discutindo com o pai, como é que faz você raciocinar em cima do que é a sua individualidade? Nossa, que pergunta complexa, vamos fazer novamente. Você quer que eu faça uma comparação
na experiência... Não, a questão é, você é a Kerly e você teve a experiência com aquela menina que você sentiu que você era ela também. O que é a sua consciência? Como é que você sente isso? Vocês são dois fragmentos de uma mesma consciência? Eu senti que eu precisava ver que aquele momento, igual nas outras situações que eu conheço, que eu vou para lá para conhecer, é como se para mim foi mostrado, ó, isso aqui também é real, isso aqui também existe, entendeu? É como se fosse assim, existe uma verdade, não é uma verdade, existe uma realidade e que estão mostrando partes do que é essa realidade, não só daqui como de lá, ou mais de lá do que daqui. E parte dessa realidade é que você e aquela imagem da menina adolescente brigando com o pai são dois fragmentos da sua consciência? Tá correto isso? Exato. Como se eu precisasse, que nem, vamos colocar, uma atriz que precisa desempenhar um trabalho em um lugar, em um trabalho, a sensação que eu tenho é essa. Naquele momento eu era aquela menina. E eu aqui sou Kerly, mas eu ainda não... Eu já experimentei outras situações também, mas com um pouco daqui, em outro lugar, em outra vida, parece que eu me vi numa outra experiência com o pai dos meus filhos, e os meus filhos não eram com esse formato que eles têm aqui, eles eram dois meninos. Tá, mas você está falando do que seria, eventualmente, uma vida pregressa. Então, é a mesma pessoa, é a mesma essência, que pula aqui, pula ali. Mas com essa menina, estamos falando de duas existências simultâneas. O da menina é. Que são dois pedaços de uma mesma consciência, da forma como você entende. Como se fossem dois bagos de uva do mesmo cacho? Exato. Parece louco isso, né? E eu sou linda, a menina é linda, Carlos, a menina. Uma moreninha dos cabelinhos, eu tinha cabelo cacheado quando eu era adolescente, mas eu não era aquela menina. É diferente, ela é outra imagem. Você tem outras experiências desafiadoras, como você foi para o passado, você viajou no tempo e falou do tablet. Exato, eu fiquei em êxtase, porque eu sabia, eu estava lá consciente, porque eu disse, eu consegui. Entendeu? Quando eu cheguei lá, Brasil. Depois dessa imensidão de experiências valiosíssimas, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós. Com tudo isso, porém, vivendo nesse planeta que está num momento bastante desafiador, e levando em conta que nós não temos acesso a esse conhecimento que você teve, qual é a sua mensagem para nós? O que nós devemos manter bem guardadinho no nosso coração? Eu tenho certeza que aqui, o que a gente está fazendo aqui é só uma cena de um longo trajeto, e que tem tanta coisa que a gente ainda vai fazer, ou que a gente já fez, e que quando se está aqui existe tanta dificuldade do ser humano, parece que enxerga só o que está aqui, mas além de só enxergar, parece que faz questão de dizer, não, eu só quero enxergar isso. Não, né? Se todo mundo
às vezes até houve uma vez, um momento que eu estava conversando com uma pessoa e eu sem querer saiu e eu disse assim, eu não sou daqui. E depois eu disse, oxe, por que eu disse isso? Foi uma coisa bem espontânea. Gente, se as pessoas entendessem que o ter mais do que outro não leva a nada. Lógico, a gente precisa do físico para experienciar coisas aqui. Lógico, mas não necessita dessa loucura, dessa disputa, desse tomar do outro, desse ter mais, desse derrubar o outro, entendeu? O nosso ouro não está aqui. O nosso ouro não é só isso aqui. O nosso ouro eu acho que até o nome ouro ele é pequeno, porque eu não gosto nada que encaixe, nada que ponha lá, é uma expansão, é algo tão prazeroso de se vivenciar que você olha assim e faz, caramba, por que todo mundo não poderia, entendeu? Às vezes como se fosse assim, eu queria que todo mundo vivenciasse isso e visse isso, porque é uma coisa tão não cabe palavras, entendeu? E aí quando eu volto para cá e a gente vê esse dia a dia, eu digo sempre, eu gosto de mim, né? É de mim, por mais eu choro muito, eu gosto de rir muito, eu gosto de compartilhar muito, eu gosto de conversar muito. Eu gosto de ajudar muito quando eu posso, quando eu quero, no sentido de o ajuda não é física, ajuda não é o dinheiro, ajuda não é a comida. Eu acho que o ajuda é essa energia que você consegue colocar no outro, porque você pode estar de barriga cheia, sua casa maravilhosa, mas se sua energia não estiver legal, você está morta, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito alimentado dessa energia que eu consigo experimentar quando eu estou lá. É essa energia que é vital e que é essencial para a gente estar aqui, entendeu? Embora muitas vezes eu acredito que vamos dizer assim, esses altos e baixos que às vezes eu passo estando aqui, que eu não fico muito legal alguns dias, é porque eu consigo vivenciar eu consigo sentir tanta coisa boa, entende? E aí quando eu volto para cá, mas aí eu sei que quando parte dessa tá melhor, é bem melhor mesmo do que a gente tem aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você por acaso tem alguma dúvida ou teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?